cortes perspectivados podem te ajudar a elevar o nível da compreensão dos seus projetos. Hoje eu vou te mostrar como fazer isso e chegar a esses resultados com apenas 3 passos, macropassos de representações finais. Seja bem-vindo se você é novo por aqui ou se você já me acompanha. Essa é a nossa comunidade, eu sou a Michelle, fundadora aqui do Help Arc, que é um espaço onde nós crescemos e aprendemos juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para ver tudo que vem pela frente. E aí, bora pro vídeo? Então, hoje eu vou te mostrar como cortes perspectivados eles podem te ajudar a elevar o nível de compreensão dos seus projetos. E para isso, você vai precisar de um PNG de um corte perspectivado. Eu vou partir do pressuposto que você já tenha o corte, mas se você precisar de um help para saber como criar esse corte, eu também posso ajudar em vídeos futuros. E, além disso, você vai precisar também de ter essa imagem com uma qualidade boa, porque isso vai fazer diferença no final da nossa representação. E aí, bora para os 3 passos. O primeiro passo vai ser importar essa imagem. E aí eu vou mostrar para vocês como que foi no meu caso. Como sempre, eu vou partir daquele processo de ir desligando as camadas. Opa, desliguei a única que não era para desligar. E a gente vai construindo juntos esse breakdown. Vamos lá. Então, eu importei essa imagem dessa forma. Esse é o nosso primeiro passo. Importar a imagem e depois duplicar ela, para que a gente não tenha um design destrutivo. E aí, como vocês podem ver, eu dupliquei pelo menos 3 vezes, porque eu queria deixar isso mais seguro possível, principalmente por criar representações diferentes no final. Para duplicar, você só pode usar o comando Ctrl. Vou mostrar para vocês aqui. Você seleciona uma camada e dá um comando Ctrl J, que aí já vai duplicar a camada certinha. E aí, depois de fazer isso, você precisa salvar. Eu aconselho que você já salve, então basta vir aqui em arquivo, salvar como PSD, porque a gente ainda vai editar. E vamos para o próximo passo. O próximo macro passo, que é o segundo, passo 2, é a humanização, que é muito importante. E para esse passo, você vai precisar conhecer as suas necessidades. Então, ele vai depender muito do nível de detalhes que você gostaria de ter e que você precisa entregar. Aqui a gente vai partir de uma linha de raciocínio que vão se subdividir em 5 etapas. A primeira coisa que eu fiz foi usar a seleção para criar 2 retângulos, que é essa ferramenta de seleção de retângulo aqui. Então, eu criei esses retângulos e escolhi 2 cores. O primeiro retângulo foi o background, que eu queria trabalhar. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. O primeiro foi esse background que eu queria trabalhar com uma cor sólida a princípio. A primeira cor que eu trabalhei foi um verde, mas no final eu acabei gostando mais desse tom de mostarda, amarelo, e aí foi isso. Depois de fazer isso, eu fiz um segundo retângulo para representar a Terra, que é esse retângulo cinza bem escuro, quase preto, para a gente ter essa divisão, da linha do horizonte, que não é tudo no mesmo plano, porque de fato não é. Depois de fazer isso, eu usei 2 ferramentas, que foram a varinha mágica e também o laço poligonal, para conseguir selecionar as paredes. E aí, por que eu fiz isso? Eu queria criar um destaque nas paredes que foram cortadas. Então, a partir disso, eu coloquei uma cor sólida e eu usei o amarelo, o próprio amarelo, poderia ser outra cor, para fazer esse destaque, inclusive na estrutura do telhado. E aí, com essas 2 ferramentas, vocês conseguem, e depois é só vir aqui na lata de tinta, que pode estar como gradiente, mas é só mudar aqui, e pintar com a cor que vocês escolherem. Aqui tá esse marrom, então você teria que mudar para qualquer cor que eventualmente você fosse utilizar. E aí, esse foi o segundo micropasso, por assim dizer. Depois de fazer isso, eu decidi passar para o prazo que eu mais gosto, como eu sempre falo, que é o de humanizar com elementos que representem a escala. Então, eu comecei a inserir
árvores primeiro, vegetações. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei 2 só, porque não era o destaque. E pra fazer isso, tudo que eu vou mostrar aqui agora, daqui em diante eu vou até ligar todos de uma vez, pra ficar mais fácil de entender, exceto esse cachorro. Mas o resto, tudo foi feito usando os brushes, ou seja, os pincéis. Então, a gente vai usar o comando B, ou então vir aqui no ícone. E aqui, a gente vai abrir essas possibilidades e encontrar. Eu usei essas pessoas aqui, que é um conjunto de pincéis que eu já adicionei aqui no Photopea, que vocês precisam baixar, caso não tenham, e é só arrastar para cá que ele já instala. E usei para fazer a árvore esses pincéis aqui de landscape, que são de paisagem, né? E aí foi isso, só com pincéis a gente já consegue trabalhar. Eu usei na cor branca e trabalhei com diferentes opacidades. E esse foi, então, o terceiro passo, né, micropasso que a gente fez. Depois de fazer isso, eu entendi que precisaria ainda de ter algumas distinções entre céu e terra. Então, eu criei um sol. Para fazer esse sol, eu usei aqui, ó, ferramenta de elipse e pintei ele de branco. O que eu fiz foi mudar a opacidade dele. Além do sol, eu inseri uma imagem de fundo e deixa eu achar ela daqui para vocês verem. Fundo. E para inserir essa imagem, basta vocês arrastarem ela aqui e com o comando Ctrl Alt T, vocês conseguem redimensionar e passar ela para baixo. Ela tá aqui embaixo nessa posição de fundo geométrico por conta disso, porque ela teria que ficar acima do background, mas ela tem que estar abaixo do meu corte, da minha base, né? E aí foi isso que eu fiz. E também, para essa parte aqui de baixo, eu usei alguns brushes, assim, bem... E aí, como vocês podem ver, são tudo bem suaves, né? Na verdade, porque eu diminui muito a opacidade, já tá com 2%. Mas esses brushes eu peguei daqui, dessas famílias que eu tenho. E aí, coloquei essa opacidade de 2% para ficar algo mais suave, mas que faz bastante diferença para quando a gente olha para detalhes, né? Que é o que a gente mais faz, inclusive. E aí, assim acabou o segundo macropasso. Depois disso, eu salvei isso daqui como PSD de novo e exportei como PNG. E aí eu vou pensar dessa forma. Para já ter a gente já tem aqui então a nossa primeira variação. Vou fechar aqui nossa camada. E o terceiro passo foi criar as outras 2 variações. Para criar essas variações, a gente pode fazer de formas muito diferentes, mas aí vamos lá. Essa é a nossa primeira imagem criada, é a variação 1, que eu falei que eu ia mostrar. A segunda possibilidade de já variar isso aqui é inverter essa imagem. Ele vai inverter as cores. Então a gente vai vir aqui, ó, bem aqui na nova camada de ajuste e a gente vai, vou mostrar, clicar em inverter. Eu não vou clicar porque eu já fiz, eu vou mostrar para vocês como fica. Então, essa é a nossa segunda possibilidade de variação, que é muito simples, com um clique você faz. E a nossa terceira possibilidade é trabalhar com matriz e saturação, para poder trabalhar essas cores. E aí, vai variar do que você preferir fazer. Porque realmente a gente consegue ter um rio de possibilidades, né? Quando a gente passa a trabalhar com esse tipo de ferramenta. E aí a terceira possibilidade é a gente pegar essa imagem base e trabalhar com ela em ajustes, matriz saturação e achar outras possibilidades. A gente poderia ter uma imagem roxa, o azul não, porque a gente já trabalhou com azul nem amarelo, mas a gente poderia ter uma imagem rosa, e aí desse rosa a gente pode diminuir a saturação para ficar num tom mais menos saturado, diminuir a luminosidade também para ficar ali com uma cara de outra hora do dia. A gente poderia ter diferentes tonalidades, então assim, eu vou deixar numa tonalidade verde, eu acho. Que era bem próxima da primeira que eu tava trabalhando. E aí é isso. Assim a gente consegue ter 3 variações, 3 formas de criar cortes perspectivados.
E aí aqui de representar, né, não de criar. E aqui a gente vai exportar como PNG para ter a nossa imagem salva e perfeita. Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou aqui até agora, já sabe, é só me contar aqui o que você tem achado, curtir, comentar, compartilhar com pessoas que possam se interessar. E não deixar de se inscrever para que eu também possa entender se está fazendo sentido ou não. E é isso. Como sempre, vamos junto, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.